Olá, pessoal, companheiros de caminhada, de estudo e reflexão. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, Zona Sul, bairro de Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos novamente para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse nosso estudo, pessoal, é um estudo singelo que visa levar até você o conhecimento e a reflexão da doutrina espírita. Caso você queira se aprofundar mais, você pode procurar os grupos de estudo da casa espírita mais próxima da sua casa. Caso você não possa, você pode baixar na internet toda uma bibliografia espírita que está disponível gratuitamente. Além disso, tem algumas casas que têm biblioteca, então você pode fazer o seu estudo mais aprofundado e que esse estudo possa aquecer o seu coração, possa te fortalecer e te levar a um maior entendimento. Então vamos primeiramente, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que eles possam abençoar esse nosso estudo para que ele seja proveitoso, que o nosso coração esteja receptivo às verdades espirituais, que a espiritualidade benfeitora possa continuar nos auxiliando nessa nossa jornada terrena, que tenhamos sempre a perseverança no bem, que possamos buscar sempre a melhora de nós mesmos, buscando o aperfeiçoamento moral através da prática, através da nossa vida diária. Então, unidos na fé e na esperança, elevando o nosso pensamento a Deus, vamos para a nossa prece, pedindo pela nossa renovação diária, pelo nosso fortalecimento. Dai-nos, Senhor, bom ânimo, que agradecidos que somos pelas bênçãos da vida e por todo o aprendizado que nós adquirimos até o dia de hoje, que possamos ter sempre bom ânimo diante das dificuldades, dos problemas e dos desafios que fazem parte da nossa existência. Vamos pedir sempre pela paz do mundo, para que cessem os conflitos, para que haja confraternização e compaixão na terra. Vamos pedir o amparo por todos aqueles que estão em grande aflição, pelos doentes, pelos que estão no cárcere, por todos os que sofrem grandes provações. Vamos fazer as nossas vibrações amorosas pelos nossos desafetos, pela harmonia nos lares de todas as famílias,
para que haja paz em nossos corações e nos corações de todos aqueles que se relacionam conosco. Pedimos, Senhor, para que todos os idosos e crianças abandonados também sejam socorridos. E agora vamos pedir pelas suas intenções, pelo que mais te aflige nesse momento. Vamos com muita fé orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora iniciar o nosso estudo, dando continuidade ao livro 2º, ao capítulo 6, Vida Espírita. Hoje nós vamos iniciar, pessoal, o item número 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Nós vamos das perguntas 291 até a 294. Questão 291. Kardec pergunta: além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Então veja que o Kardec está se dirigindo aos espíritos desencarnados. Mas essa questão também serve para nós que estamos aqui na Terra encarnados. Nós somos unidos pelas semelhanças, né? As afinidades unem tanto os espíritos encarnados como os desencarnados. Quando nós desencarnamos, nós já vimos anteriormente que o espírito vai por uma atração magnética para o seu mundo transitório, de acordo com a afinidade e com o nível de progresso moral que ele realizou aqui na Terra. Tanto lá como cá acontece a mesma coisa. Nós somos unidos pelas semelhanças, pelas afinidades. O que une aqui esse grupo que participa desse nosso estudo é a doutrina espírita. Então nós temos afinidade, estamos aqui juntos por causa da doutrina espírita. Nós também podemos nos unir a outros grupos. Então nós temos o nosso grupo familiar, nós temos o nosso grupo de trabalho. Esses grupos têm semelhanças de objetivos, né? Então nós vamos para a resposta. Sim, como entre os homens, ou seja, como entre nós encarnados, mas o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões.
o que acontece? Aqui a resposta dos espíritos está se referindo aos espíritos que estão ali num nível mais evoluído, porque nós que estamos aqui na Terra, quando nós morremos, nós vamos lá para o outro lado da mesma forma, né? Não há nenhuma mudança repentina, radical, nós vamos continuar sendo quem nós somos. Então, vamos ter sim as nossas paixões, né? Vamos levar conosco as nossas paixões. Quais são as nossas paixões? São os apegos que nós temos, então, aos bens materiais, o apego às pessoas, o apego aos prazeres e por aí vai. Mas conforme for o nosso nível de progresso, essas paixões já vão sendo atenuadas. Nós temos já uma outra visão, uma visão da perspectiva do espírito. Então, vamos já nos desprendendo, nos desapegando dessas paixões que são bem características dos espíritos apegados. Na questão 292, Kardec pergunta: há aversões entre os espíritos, ou seja, há antipatias? Sim, tanto lá como cá, né, gente? Resposta: não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são esses que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, como não há nenhuma mudança, quando a gente morre, ninguém vai virar santo, há sim essas aversões, né? Essas antipatias entre os espíritos. Só os espíritos mais elevados que não a possuem. É por isso que a doutrina espírita já vai nos esclarecendo desde já da importância de nós não colecionarmos desafetos, né? Para que a gente não leve para o outro lado a mágoa, o ressentimento, né? A raiva, porque nós faremos com que a nossa entrada no mundo espiritual seja mais sofrida. E para que fiquemos bem, temos que nos conscientizar dessa continuidade da vida, que nós não somos apenas um corpo que morre, que com a morte do corpo há continuação. Então não é você morreu, acabou. Não, nós temos uma vida eterna pela frente, somos espíritos imortais e temos que ter a consciência disso, que tudo que nós fazemos está inserido na lei de ação e reação. Então nós temos aqui um convite da doutrina espírita para que, começando pelas nossas afeições particulares, que são os nossos familiares, os nossos amigos, nossos entes queridos, que estão conosco aqui encarnados, e os que estarão conosco lá na erraticidade, vamos já nos entendendo, vamos estabelecer o diálogo, vamos arrumar tempo para dar atenção para as pessoas,
mesmo que esses espíritos familiares, essas afeições particulares sejam difíceis para nós, porque é aí que está o nosso maior aprendizado. Prestar atenção naquelas pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, porque elas nos trazem os melhores e maiores aprendizados para a nossa evolução espiritual. Então, quanto mais a gente se dedicar a sanar essas dificuldades de relacionamentos que nós temos com essas pessoas, maior será a nossa felicidade aqui na Terra e lá no plano espiritual. Pergunta 293. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Resposta: não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam essa espécie de animosidade até que se purifique. Se não foi senão o interesse material que os separou, não pensarão mais nisso, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatias entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então tem um comentário aqui. Da mesma maneira que 2 escolares, 2 crianças, chegando à idade da razão, reconhecem a bobagem, a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Porque se a gente for pensar, é uma infantilidade do espírito, é uma falta de amadurecimento. Então, se eu briguei com você nesta vida e desencarnei, lá eu vou ver que se essa briga, principalmente se for por motivos materiais, essa animosidade, essa agressividade, que não tem importância nenhuma. A doutrina espírita, ela nos convida a trilhar o aprendizado do perdão, que é o nosso maior desafio, é aprender a perdoar. Da mesma maneira como nós perdoamos, Deus vai nos perdoar. Então vejam que é preciso que tenhamos um empenho em aprender a perdoar. Se você não consegue deixar de ficar ali remoendo o mal que te fizeram, recorra ao poder da prece. A prece é um bálsamo na nossa vida e com ela nós vamos dia após dia rezando por nós mesmos, para que não haja nenhuma mágoa no nosso coração, nenhum ressentimento, limpando todo o mal que reside em nós e parando de pensar, de ficar remoendo aquela lembrança que nos fez sofrer. Vamos fazer uma prece pela pessoa que nos magoou e por nós mesmos, quebrando aquele círculo vicioso do ressentimento, porque isso nos deixa até doentes, A mágoa nos adoece, E a doutrina, ela nos convida à mudança. Esse nosso estudo é para isso. Nós sabemos que é difícil, mas Deus nos criou para a felicidade.
e nós temos que correr atrás desta tarefa, nós temos que buscá-la, que construí-la, e o perdão é fundamental para essa nossa construção de nós mesmos, para a nossa melhora, para a nossa melhor versão, né? Então, seguindo para a nossa última pergunta, que é a 294, a Kardec questiona: a lembrança das más paixões que duas pessoas, a lembrança das más ações que duas pessoas cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Resposta: sim, ela as leva a se distanciarem. É aí que entra o perdão, porque é muito fácil a gente se distanciar da pessoa que nos magoou, mas vai ficar ali uma pendência, e essa pendência, se não for resolvida nesta encarnação, vai continuar na próxima. E outra reflexão que podemos ter é que essas questões mal resolvidas entre as pessoas, quando uma está aqui encarnada e outra já se encontra no plano espiritual, ela pode representar, ela pode ser uma porta aberta para os casos de obsessão. Então, quando nós guardamos no nosso coração o ressentimento, o ódio, nós podemos estar vibrando maldosamente, né, para aquela pessoa que desencarnou. E isso pode atraí-la para junto de nós com o intuito de vingança. Então veja o quanto que é nefasto esse nosso pensamento de raiva, de ódio, de ressentimentos. É preciso que realmente nós nos esforcemos por perdoar. É difícil, mas Deus nos ampara, Jesus nos convida diariamente a segui-lo. E o perdão deve ser sempre a nossa prioridade. Aceitar as pessoas como elas são, não julgá-las, não maldizê-las, perdoá-las e pagar sempre o mal com o bem. Esse foi o ensinamento de Jesus, nosso Mestre. E assim vamos encerrando o estudo desta semana, desejando a você que fique com a paz e a alegria que vem de Jesus. Um forte abraço.